Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ouvi dizer que perguntaram ao Dalai Lama se havia alguma pesquisa científica que poderia levá-lo a abrir mão de suas crenças budistas sobre a espiritualidade. A resposta que o Dalai Lama teria dado é que se os cientistas chegassem a provar que a reencarnação nunca acontece, então ele poderia mudar de ideia. O que é a reencarnação? O que torna as informações da reencarnação definitivas a favor da espiritualidade? A reencarnação é a ideia de que em nós existe alguma essência que sobrevive à nossa morte e que renasce em outro corpo. Na linguagem popular, essa essência é chamada alma. Contudo, o significado da palavra alma é um pouco mais amplo do que o mostrado no capítulo 13. No contexto reencarnacionista, alma denota todo o corpo sutil, consistente nos componentes vital, mental e supramental. A reencarnação pode ser compreendida de imediato dentro do modelo humano que estamos explorando neste livro. Quem sou eu? Tenho um corpo físico. Além disso, tenho um corpo vital individual e um corpo sutil, definido por meus padrões de hábitos vitais, ou seja, as maneiras específicas com as quais aciono meu corpo vital. No capítulo 11, mostrei a dominação Yang e Yin do corpo vital em relação com a medicina chinesa tradicional. A quantidade relativa de Yang e Yin é um modo de definir minha individualidade vital. Também tenho um corpo mental individual definido por meu padrão de hábito mental. Como parte de meus corpos vital e mental, tenho ainda um repertório de contextos arquetípicos descobertos de sentimentos e significados. E se eu vivenciar essas representações vitais e mentais dos arquétipos, terei, inclusive, suas representações físicas. Verifica-se assim que, enquanto o corpo físico é estrutural, nossos corpos vitais e mentais individuais são funcionais. O conglomerado de corpos vitais e mentais individualizados, em conjunto com o corpo supramental universal, é chamado alma na linguagem popular dentro do contexto reencarnatório. Eu o chamo mônada quântica, para evitar ambiguidade. Como a mônada quântica é funcional, ela não tem uma memória registrada na estrutura, mas sim uma memória quântica, que os orientais chamam memória acásica. A palavra sânscrita akasha significa não local, além do tempo e do espaço. É uma memória similar às leis da física que nos afetam e guiam nosso comportamento desde um domínio transcendente. A diferença entre as leis físicas e a memória acásica quântica não local é sem dúvida o fato de que, enquanto aquelas são universais, esta tende a ser pessoal. Mas a memória quântica não precisa ser pessoal por uma vida apenas. Se muitos corpos físicos humanos, em muitos momentos e locais diferentes, expressam a mesma mônada quântica em desenvolvimento, a mesma memória quântica, eles são chamados reencarnações de uma única mônada quântica. Empiricamente, descobriu-se que essas encarnações, ou nossas vidas passadas, estão correlacionadas não localmente uma com a outra, e sob circunstâncias especiais podemos vislumbrar as memórias locais de cada uma.
Na verdade, os dados sobre esta recordação de vidas passadas, semelhante à telepatia mental através do tempo e do espaço, proporcionam uma prova definitiva da causação descendente por uma consciência não local. No modelo da reencarnação, a mônada quântica e a janela não local proporcionam o fio que vincula nossas diversas encarnações através do tempo e do espaço. O motivo da suprema importância é que as informações sobre a reencarnação provam todos os três aspectos essenciais das religiões e tradições espirituais em um único golpe: a causação descendente, os corpos sutis e a divindade supramental. A reencarnação é impossível se a matéria for a base da existência. Ademais, os dados provam que nossos corpos sutis são reciclados, confirmando sua existência. Por que a reencarnação? Apenas por meio de muitas encarnações nos aproximamos gradualmente da divindade supramental, os repertórios adquiridos de arquétipos supramentais, o que é impossível de se fazer em uma vida. As informações sobre reencarnação possuem um aspecto denso e um mais sutil. O aspecto denso consiste em todas aquelas memórias de conteúdo reencarnatório que as pessoas, tanto as crianças quanto os adultos, sob hipnose em terapia de regressão a vidas passadas, relembram. Outra técnica que parece evocar lembranças reencarnatórias é a respiração holotrópica, desenvolvida pelo psiquiatra Stan Grof. A explicação para essa ampla quantidade de dados é a não localidade quântica e é facilmente encaixada em nosso modelo reencarnatório de mônadas quânticas em reciclagem. O aspecto mais sutil dos dados reencarnatórios consiste no fenômeno da genialidade e em distúrbios psicológicos como fobias que não podem ser explicados simplesmente por traumas reprimidos desta vida. Há ainda alguns outros fenômenos que veremos a seguir. Primeiro, iremos discutir por que pessoas geniais e pessoas com fobias são uma prova tão forte para a ideia da reencarnação. O fenômeno da genialidade. Em geral, a explicação materialista para a genialidade e o talento é a genética. Supõe-se que as pessoas têm genes do talento, e isso teve início com o trabalho de um cientista do século XIX, Francis Galton, intitulado Gênio Hereditário. Galton afirmou: proponho-me a mostrar que as habilidades naturais do homem derivam de herança, exatamente sob as mesmas limitações da forma e das características físicas do mundo orgânico. Galton até apresentou uma lista impressionante de genealogias de pessoas talentosas. Citando um exemplo, 40% dos poetas de sua lista, entre os 56 que analisou no total, tinham parentes muito bem dotados. Galton elaborou seu trabalho antes que qualquer pessoa soubesse como a hereditariedade funcionava. Quando os genes foram descobertos, a princípio houve grande entusiasmo com relação ao trabalho de Galton, mas acabou desaparecendo quando mais dados foram coletados e foi possível conhecer melhor a genética. Infelizmente, o fato é que ninguém, nem naquela época, nem hoje, encontrou qualquer gene do talento ou da criatividade. Além disso, hoje sabemos que os genes não costumam se expressar em correspondência individual com as características macroscópicas das pessoas. E, em particular, isso é válido para traços de personalidade para os quais contribui de forma significativa, ao menos, o condicionamento ambiental da vida cotidiana. Além disso, o fato gritante de que os filhos dos gênios raramente são gênios exclui a herança genética da criatividade ou da genialidade. Podemos fazer uma pergunta:
Será que há traços de personalidade que contribuem para a criatividade de um gênio? Claro que traços de personalidade como autodisciplina e pensamento divergente, que é a capacidade de pensar em um problema de muitas formas diferentes, contribuem para a criatividade de um gênio, mas não há garantias. O pesquisador Donald McKinnon realizou uma pesquisa sobre arquitetura em 1962, na qual descobriu que um grupo não criativo compartilhava 39 dentre 40 traços de personalidade com o grupo criativo. Se não são os traços de personalidade, são o quê? Relato atrás de relatos sobre gênios mostram que o que mais contribui é um forte senso de propósito e um impulso psicológico para explorar o significado, em especial os contextos arquetípicos do significado. Este impulso é chamado sattva ou sattva pelos orientais, a propensão para usar a mente para a criatividade fundamental. O psicólogo Corey Young identificou esse impulso nos tempos modernos como um impulso psicológico inconsciente que ativa as imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Pessoas criativas e práticas são os inventores que usam a criatividade situacional em suas mentes, chamada pelos orientais rajas. E não podemos nos esquecer de que a maioria da humanidade não se enquadra nem em rajas nem em sattva, usando suas mentes apenas segundo o condicionamento, uma tendência que os orientais chamam tamas. Se os gênios possuem uma quantidade incrível de sattva tão dominante que nem as nossas tendências ao condicionamento nem a criatividade situacional comum pode obstruir, de onde vem sattva? Creio que a predominância de sattva nos gênios só pode ser compreendida em uma estrutura reencarnacionista. É preciso muito esforço para nos livrarmos das tendências de tamas e rajas, além de um excelente cultivo de qualidades arquetípicas divinas antes que sattva domine a personalidade. Em outras palavras, um gênio é uma alma antiga. Stevenson, principal pesquisador da memória reencarnatória, acredita com base em seus dados que existe uma relação entre genialidade e reencarnação. Porque Mozart conseguia tocar piano perfeitamente aos 3 anos e o matemático indiano Ramanujan conseguia somar séries matemáticas infinitas quando muito jovem. Os genes não podem ser resposta satisfatória segundo o que aprendemos a respeito de características. Condicionamento ambiental? Quanto condicionamento especial você consegue impor a uma criança de 3 anos? Ramanujan não recebeu sequer uma educação formal em matemática antes dos 10 anos. E ainda, pense que se outros de sua idade estão entretidos com toda sorte de atividades dominadas por tamas e rajas, quais as chances dessas crianças se dedicarem a atos de sattva como a música e a matemática? Stevenson relata muitos casos nos quais a propensão adquirida em uma vida passada é a única resposta à genialidade. Fobias. Em termos psicanalíticos, a fobia consiste em um condicionamento decorrente de experiências traumáticas de infância, no qual a pessoa tem aversão a algo. Mas Stevenson encontrou muitos casos em que havia fobia, mas nenhum trauma de infância. Portanto, ele atribuiu esses casos de fobia à categoria de herança reencarnatória. Muitos outros foram relatados por terapeutas especializados em regressão a vidas passadas. Assim, o que torna os trabalhos mais recentes convincentes é que a terapia de regressão a vidas passadas é eficiente na cura da fobia adquirida em outra vida. Outros fenômenos correlacionados. Agora vou mencionar alguns outros casos de herança de características de vidas passadas. Comecei este capítulo citando o Dalai Lama.
O cargo religioso de Dalai Lama não é herdado, como nas monarquias, nem é uma posição resultante de eleições, como em uma democracia. Como os tibetanos escolhem o Dalai Lama? Eles acreditam que lamas e rinpoches, que é um título honorífico do budismo tibetano, são personalidades especiais, espiritualmente completas, que reencarnam em sua cultura de forma continuada. Os tibetanos dependem da recordação de memórias reencarnatórias e, mais ainda, de traços de caráter transmigrados pela reencarnação, como o predomínio de sattva, a capacidade de ler e recitar escrituras, etc., para descobrir a atual encarnação de lamas e rinpoches. Com efeito, o atual Dalai Lama foi encontrado com base nesses testes. São muito convincentes os casos de transmigração reencarnatória de propensões do corpo vital. Vou apresentar aqui um caso impressionante extraído do amplo repertório de Stevenson. O sujeito desse caso era um homem do leste da Índia que se lembrava de ter sido um oficial do exército britânico na vida anterior e de ter servido na Primeira Guerra Mundial, na qual foi morto com tiros na garganta. Stevenson conseguiu confirmar muitos detalhes da história de vida passada desse homem, visitando a cidade escocesa de sua vida anterior. Detalhes a que a pessoa não havia tido acesso em sua vida atual. O que torna esse caso interessante é que esse homem tinha um par de marcas de nascença na garganta, exatamente como o ferimento de sua encarnação anterior. Uma explicação possível é a seguinte: as balas que mataram o corpo físico desse homem causaram um trauma agudo às energias vitais correlacionadas com sua garganta, especialmente as energias vitais correlacionadas com a pele do local. Quando seu corpo físico morreu, o trauma do corpo vital traduziu-se como uma propensão que deu margem às marcas de nascença quando ele reencarnou em um novo corpo físico. A xenoglossia, fenômeno no qual as crianças, e às vezes até adultos, conseguem falar sem sotaque uma língua que não aprenderam na vida atual, também se encaixa na categoria da transmigração de propensões do corpo vital. Nossa capacidade de falar uma língua estrangeira com o sotaque adequado é muito prejudicada, porque a pronúncia do som das vogais exige alguma flexibilidade no uso da língua, dos lábios e assim por diante. Se um adulto fala uma língua estrangeira com sotaque apropriado que não foi aprendida na infância atual, apenas pode significar que ele herdou o campo morfogenético apropriado de uma encarnação anterior. Um exemplo espetacular de xenoglossia e também de canalização é o caso de Lydia Johnson, uma dona de casa de 37 anos, estudado pelos pesquisadores de reencarnação Sylvia Creston e Carrie Williams. Inicialmente, Lydia ajudava seu marido em suas experiências de hipnose, mas pouco depois, com a ajuda de outro hipnotizador, ela começou a canalizar uma entidade chamada Jensen Jacob, que havia vivido em uma pequena aldeia da Suécia no século XVII. Ela pronunciava o nome como Jense Jacobi e falava fluentemente sueco enquanto o canalizava. Mais revelador ainda é que ela assumia o caráter da entidade canalizada e não apenas identificava objetos suecos do século XVII, como se esquecia da maneira de usar ferramentas modernas, como alicates, por exemplo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.